Após 821, a história do Irã foi turbulenta. Dinastias ascendiam ao poder, mas cairiam logo em seguida. A dinastia Tahirida foi uma dinastia iraniana que governou a parte nordeste do Irã, em Khorasan. A capital Tahrir se localizava em Nishapur. Os Tahíridas não eram, no entanto, uma dinastia independente, eram vassalos dos abássidas árabes. Eles eram, na verdade, vice-califas da Pérsia. A substituição da língua e cultura persa, junto à sua escrita, foram feitas em prol da cultura, da língua e da escrita árabe. Porém, os Tahíridas não demoraram muito para cair. Em 844, foi perdido o Sistão para os rebeldes persas. Entre 850 e 860, políticas opressivas dos árabes e Tahíridas no Tabaristão, outro território de Khorasan, resultaram em uma revolta do povo daquela província. E no próprio Khorasan, os Tahíridas enfraqueceram cada vez mais. Em 873, os Tahíridas foram derrubados pelos Safávidas, que anexaram Khorasan ao seu próprio império no leste da Pérsia. Diferente dos Tahíridas, os Safávidas patrocinaram a língua persa na forma de poesia da corte e estabeleceram a cultura persa uma vez mais. Sob a régide safávida, o mundo islâmico oriental testemunhou o surgimento de poetas persas como Faruz, Marik, Abu Salir al-Sirliani, Muhammad ibn Wazif, entre outros poetas famosos daquela região na época. No final do século IX, os Safávidas deram um ímpeto ao renascimento da literatura e cultura persa. A dinastia começou a existir com Yaqub ibn al-Safar, que reinou de 871 a 839. Ele governou de Jaran. Ele expandiu os Safávidas para o leste, tomando Cabul em 875. Depois, em nome do Islã, ele invadiu Bamiyan, Balkh, Bagdis e Gor, conquistando esses territórios governados pelos clãs budistas. Nisso, ele saqueou grandes somas de pilhagem da região e também trouxe escravos nessas campanhas. Após derrubar os Tahíridas em 883, os Safávidas então tomaram Bestão e partes do sul do Iraque. Em 876, al-Safar chegou perto de derrubar os abássidas. Essas incursões forçaram os abássidas a reconhecerem al-Safar como governador do Sistão, Fars e Kerman. Apesar dos sucessos militares, al-Safar não conseguiu construir um grande império, pois não tinha um conceito de governo central e forte. E após a sua morte, em 879, os Safávidas passaram então em declínio. Em 901, os Safávidas foram derrotados pelos Samânidas na Batalha de Balkha, perdendo Khorasan para eles e outras províncias citadas anteriormente. Nisso, os Safávidas foram reduzidos às províncias de Far, Kerma e Sistão, perdendo todas suas províncias conquistadas sobre al-Safar. Quem derrubou os Safávidas foi o Samânida Ismail Samani, que reinou entre 892 a 907 e foi o grande emir dos Samânidas. Ismail teve sucesso em estabelecer o desenvolvimento econômico e comercial e reorganizou um exército poderoso samânida. Ele fez sua capital de Bukhara uma das cidades mais valiosas do Islã, pois Ismail atraiu estudiosos, artistas e doutores em direito para a região. Os Samânidas foram os responsáveis pela primeira tradução do Alcorão para a língua persa. A teologia sunita islâmica foi cultivada durante o reinado de Ismail. Mesquitas foram construídas à torta e direita pelo Irã e pela Pérsia toda. Os Samânidas expandiram seus domínios
para o rio Sirdarya, no leste, e propagaram o Islã para os turcos, que viviam no norte da Ásia, na Ásia Central. Ele foi reconhecido pelos abássidas, e em 907 Ismail morreria. No entanto, os samânidas teriam uma época de ouro após a morte de Ismail. Poetas persas como Hudaik, considerado o pai da poesia persa, existiram, e eles foram desprotegidos da corte samânida na época. Porém, em meados do final do século X, a dinastia samânida começou a declinar de poder e perder a sua força em prol dos turcos e dos Gaznavidas. E junto a lutas internas e pressões externas, como eu já citei. Nisso, os Gaznavidas, liderados por Mahmud ibn Ghazni, junto à Confederação Turca, derrotaram os Samânidas em 999, e Bukhara caiu para os turcos, e os Gaznavidas tomaram a Pérsia. Ghazni conquistou os Safáridas em 1002. Ghazni conquistou em inúmeras invasões o norte da Índia, e em 1008 ele conquista Lahore, uma importante cidade da Índia, a maior cidade indiana da época, e conquistou a região do norte da Índia de Shahi. Ghazni invade outra vez os territórios indianos em 1014, e em 1015 Ghazni atacou a Caxemira, porém ele é expulso, e em 1021 ele tenta de novo e é novamente derrotado pelos indianos. Os Gaznavidas são reconhecidos pelos abássidas. Sobre o reinado de Ghazni, o poeta persa Ferdowsi escreveu Shahnameh em 1010, tendo como objetivo preservar a língua e a cultura persa. A obra contém cerca de 50.000 poesias rimadas e divididas em 3 partes principais: a era mítica, que é a criação do mundo Zoroastro; a era heróica, a época dos grandes heróis mitológicos da antiga religião persa; e a era histórica, relatando a história dos persas, Aquemênidas, Partas e Sassânidas. Mahmud Ghazni morreria em 1030, e após a sua morte, a dinastia Gaznávida novamente declinou, dessa vez para os seljúcidas. E em 1040 ocorreu a decisiva batalha de Dandahan. O sultão Gaznávida, Mahmud, enfrentou os turcos seljúcidas liderados pelo Tongril Beg, e os seljúcidas vencem os Gaznévidas e tomou Khorasan e todas as províncias persas das mãos dos Gaznévidas. E os Gaznévidas recuariam para a Índia, onde sobreviveriam até 1186. Assim, a tumultuosa era do renascimento persa acabou e se inicia a era dos turcos. Por mais de um século, mas a dominância estrangeira seguiria até 1500. Mas a literatura persa, a cultura persa sobreviveriam até lá.